Já pude assistir a nova restauração do filme Iracema, que todos aqui conhecem, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Iracema conta a história de uma jovem chamada Iracema que mora lá nos interiores do país, né? Ela mora em regiões que ainda não chegaram certas estruturas, né? Versáteis, etc, né? O urbanismo estava chegando no Brasil e justamente nessa região específica que Iracema vive, ainda nem isso tinha. Tinha somente algumas estradas asfaltadas e somente isso. Então Iracema parte uma viagem com uma série de pessoas tentando achar o seu rumo e seu caminho em meio a esse país e esse lugar desolado que ela está. Afinal, será que no meio dessas aventuras Iracema conseguirá achar o caminho a ser seguido ou será que Iracema constantemente se perderá? Mais uma vez aqui falando de cinema nacional, né? Esse clássico que é Iracema, que foi restaurado recentemente, por isso estou falando aqui. Iracema conta a história dessa jovem, né, de cerca de 15, 16 anos, uma adolescente que está perdida em meio a um mundo quebrado, né? E é um filme justamente sobre isso. Aqui acompanhamos, inicialmente, por cerca de 20, 30 minutos, somente imagens de um Brasil mais hostilizado, mais rural, né? As pessoas ali, elas vivem em condições amenas, e justamente o filme fica abordando isso, né, nos seus 30 minutos iniciais por aí. Então acompanhamos quase um relato documentário, afinal o cinema do Jorge Bodansky, o diretor de Iracema, flerta muito com isso, né, esse documento, né, esse retrato da realidade brasileira, e também documento, né, grande parte dos filmes dele são documentários, e aqui em Iracema não é diferente. Justamente acompanhamos Iracema, mas de longe. Nem sabemos o nome dela até os 30 minutos iniciais de filme, nem de ninguém. Acompanhamos pessoas e seus dias e dias, né? O que elas fazem, o que elas costumam comer, o que elas costumam fazer, etc. Acompanhamos essa vida mais pacata da região que Iracema vive. A partir desse estabelecimento inicial, né, esse primeiro ato do filme, acompanhamos, no final do próprio, Iracema, uma jovem que começamos a observar que tem uma história a ser contada, né? O filme começa a se desvincular desse quase documentário que ele é, retratando uma realidade, todos ali que estão inseridos nela, e começa a ambientar o espectador na realidade dessa jovem em específico. Então acompanhamos ela indo a boates, indo comprar comida, etc. E, paralelamente a isso, acompanhamos outro rapaz não tão jovem, mas também não tão velho, chamado Tião, que justamente encontra-se em meio a esse caminho, né, que ele está fazendo, porque ele nem é da região, ele está ali por trabalho, enfim. Ele encontra com essa jovem que é Iracema e os dois começam a ter uma relação. Assim se estabelece a história. Tião é um retrato aqui no filme de uma pessoa que justamente está no topo da sociedade e que quase desumaniza todos ali que estão presentes, né, ao seu redor. Como ele está só a trabalho, acompanhamos logo e vemos que ele de fato tem uma riqueza monetária e social bem maior que todos ali, né, que ali vivem, incluindo Iracema. Iracema é uma jovem, bem jovem ainda, e que não tem vivência de mundo e ainda suas condições não ajudam a mesma, né? Então acompanhamos Tião constantemente enganando essa garota, né? Enganando Iracema, assim como todos os outros que estão ali vivendo, sendo os mais velhos, mais novos, etc. Acompanhamos Tião justamente enganando a protagonista aqui, a nossa perspectiva desse mundo, né, quebrado, esse Brasil que não se fez. Então se desenvolve uma relação de opressor e oprimido, né? Tião é esse opressor, ele vem de regiões mais ricas do país, etc. Ele oprime constantemente Iracema, que por ser jovem e boba, justamente cai nas suas opressões. Ele faz o que ele quiser com ela e Iracema não faz nada. Isso não somente com o Tião. A história vai se desenvolvendo e justamente Tião
larga Iracema em meio ao seu caminho, né? Ele pega um caminhão, vai lá para a área que ele precisa trabalhar, etc. E no meio dessa viagem, ele simplesmente a larga. Assim, Iracema tem que ver como que vai voltar às suas localidades originais, né? Como que ela vai voltar à sua vida, né? Normal. Ela não poderia ser simplesmente largada. E aí ela vai encontrando uma série de outras pessoas que são tão ruins quanto Tião. É justamente opressão atrás de opressão, mostrando quase uma impunidade social, né? A sociedade inteira tem uma banalização do mal inserida nela própria. E o filme é muito bonito em como retrata isso. Como eu disse, ele tem todo esse fator documental e isso não se perde, né? O fazer documentário não se perde em momento algum. Acompanhamos uma câmera que constantemente não é fixa ao chão. Tudo aqui lembra um documentário e propositalmente faz isso. Isso porque personagens como Iracema e Tião, mesmo não existindo, né, eles são fictícios, tecnicamente existem na vida real. Eles existem a partir de estereótipos, não estereótipos, coisas pré-assumidas. Sempre vai ter esse retrato do opressor, né, que vem de uma condição, de uma região do Brasil mais rica em relação à oprimida, que justamente ambienta esses ares rurais e que ainda não tem estradas de asfalto como o filme apresenta, ou estradas em geral. O filme fala muito sobre riqueza, né? Como uma estrada, simplesmente uma construção, algo que poderia ser mínimo em alguns lugares, é grandioso nessas regiões mais desprivilegiadas. E é por isso que o filme tem toda essa questão documental, né? Porque o filme, o longa, gostaria de mostrar para o espectador, para o público, que, mesmo sendo fictício, ele está apresentando uma realidade verossímil. Tudo ali sabemos que é real. E o filme justamente mostra isso através de sua forma, mas também através da realidade que o próprio espectador observa diariamente. Afinal, todos os brasileiros são acostumados com essa espécie de realidade, né? Essas disparidades regionais. Aqui em Iracema, isso é deixado ainda mais nítido, né? Essas disparidades sociais, econômicas, regionais, geográficas, etc. Acompanhamos uma personagem que está no extremo de uma região e esse outro personagem, Tião, que está no extremo de outra. Tanto geograficamente, mas também economicamente. Tião é justamente essa figura da opressão. Mesmo deixando Iracema, ainda há outros Tiões por aí que ela vai encontrando no caminho, né? Ela pelo menos encontra uns 4, 5 homens que nem Tião, que a enganam, a trapaceiam e fazem com que ela perca a inocência inicial dela. Tanto que ela reencontra certo personagem mais ao final da trama que fala que ela perdeu a beleza, né, dela, indicando que ela perdeu a inocência, né? A beleza dela era a inocência e ela não tem mais essa tal inocência. Ela fica mais atenta à realidade que ela está inserida em e ela começa justamente a fazer parte dela e ser justamente ser essa relação de opressor-oprimido. Ela compreende isso como um todo e começa a atuar nessa mesma instância, né? Antes ela não tinha essas compreensões, agora ela já tem. Ao final eu diria que Iracema é basicamente um retrato de um Brasil como um todo que é presente até hoje. É um filme que não parece ter sido desatualizado, na verdade está cada vez mais atual. É um filme que fala sobre o passado, o presente e talvez o futuro. Quem sabe as próximas gerações ainda tenham Iracema não somente como um filme, mas também como realidade. Assim como o próprio filme faz, através dessa montagem mais documental. O filme fala de uma realidade, ele apresenta parcialmente uma realidade, afinal, o início do filme não somos apresentados personagens, mas pessoas vivendo rotineiramente, comumente, mas ele vai se desenvolvendo para esse lado fictício, mas que pode ser encontrado em qualquer lugar dessas regiões menos privilegiadas. Diria talvez que seja o maior exemplar de um filme nacional falando sobre o nacional. É um filme que se reconhece, sabe como falar do seu país e de todas as suas tonalidades sociais, né, e discrepâncias, e também econômicas, etc. É um filme que reconhece do que fala e sabe se comunicar com o público.
Então, aqui para Iracema, esse retrato emblemático do território brasileiro, que foi atualmente restaurado em 4K, vá conferir nos cinemas, eu vou colocar aqui uma nota 9.5 de 10. É um filme exemplar em tudo que ele se propõe. É um retrato de uma realidade, tanto que o filme se conhece como documental inicialmente, mas ele também sabe que está aberto para o fictício. E justamente acompanhamos esses personagens fictícios, mas que são tão reais quanto alguém que de fato existe. É um filme muito bonito que fala sobre todos os tons e todas as pessoas e todos os indivíduos que nós podemos encontrar em nossa sociedade nacional, né? Nossa sociedade brasileira. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Espero que assista, porque Iracema é um clássico. Não tem muito o que falar, não tem muito o que discutir sobre. Iracema é um clássico de nosso país e é aconselhável você assistir. Então siga, compartilhe, comente, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!